A gente vai desfrutar um pouco da visão da igreja, ainda tentando ampliar essa visão, né? Tentando fazer com que essa visão ela se torne uma memória, não é? Porque tem visão que a gente tem e não se torna memória. Era bom que ela se estabelecesse de forma sólida dentro da gente. Por isso que a gente precisa fortalecer essa visão. E a gente falou a semana passada que a visão da igreja ela vem sendo dada através desses santos, não é? Foi citado aí, não todos os santos, porque não tinha condição de colocar aqui, mas não caberia aqui, porque tem muitos santos que contribuíram, não é? Para a edificação do corpo de Cristo. E é uma questão de estar um nas costas do outro, e nas costas do outro, e na certeza de entender que todos eles, nos seus defeitos, contribuíram também para a edificação, não é? Porque se formos ver a vida de cada um, todos eles cometeram os defeitos, inclusive Paulo, né? Paulo tentou se libertar, não esse Paulo, né? O Paulo da palavra, Paulo das 13 cartas lá, ele pediu ao Senhor para ser liberto do pecado, mas o Senhor disse que não liberta, não é? Não liberta. Por que o Senhor não liberta? Para que o homem não venha se engrandecer, para que o homem não pense que vem dele isso, para que o homem possa depender do Senhor. Então, a visão da igreja ela é dada através do tempo, e esse espírito vem sendo fortalecido para que a gente possa resistir à condição que cada dia, né, da natureza do homem, na sua queda, piora. Porque o que a gente vê não é melhora do homem. A gente não vê o homem aumentando a sua condição de humanidade, não é? A gente vê que há cada vez mais um desvio, não é? A iniquidade ela só aumenta. E aí o Senhor vai voltar exatamente quando chegar um limite que Ele vem resgatar, volta, né, na sua condição. Então, vamos abrir lá em Efésios 4, de 1 a 16. Efésios. Rogo-vos, pois, Efésios 4, amém? Vamos fazer uma leitura para a gente ter um enquadramento, não é, do que é a intenção de Deus para conosco, é a vontade de Deus para conosco. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamado, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também foi chamado numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Vamos ler orar esse último, irmãos, o 6. Um só Deus, há um só Deus, não existe outro Deus. Um só Deus e Pai. Ele é Deus e Pai. Ó Senhor Jesus. Ele é Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos. Ele é sobre todos. Ele age
Ele não age sozinho não, irmãos. Ele não age sozinho. Senhor Jesus. Ele age por meio de uns. Irmãos, ele age por meio de todos. Não é? E ele não só age, como ele está em todos. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus, nos dá a consciência disso, Senhor. Nos dá essa visão plena. Oh, Senhor Jesus. Irmãos, a igreja, nós sabemos que é o povo, como Efésios falou aqui, que foi chamado. Um povo chamado para sair de uma condição. Para isso, quando a gente vai para Gênesis, a gente vai ver Deus criando a natureza, todas as coisas na natureza, e por fim ele vai criar o homem. E quando ele vai criar o homem, ele cria o homem de forma sobrenatural. Ele acrescenta alguma coisa à natureza. E aí a gente vai entender que Deus queria algo sobrenatural. E o sobrenatural na natureza é a pessoa dele. É o espírito dele que ele quer que a gente seja como ele. Então, tem a natureza, ele disse dominar sobre toda a natureza, tá? Organiza aí a natureza, mas através de mim. Com a minha comunhão, com o meu dispensar, com a minha vontade. Qual é o princípio então? Ele queria, no sobrenatural, o homem fazer a vontade de Deus. E ele deu essa liberdade, porque mandou que o homem escolhesse. Deixou uma árvore para poder ele escolher. E o homem, fez uma escolha pelo próprio ventre. Quando eu quero satisfazer a minha própria natureza, rejeito a natureza de Deus. Então, o que é que Deus quer de nós? Ele nos chamou no tempo para quê? Para que eu saia da condição, da natureza que foi impregnada da sua própria vontade. Ele me chamou todos nós aqui, para que eu não faça mais o meu ventre como o meu Deus. Porque a minha vontade, ela é contrária à vontade de Deus. Porque a minha vontade está condicionada à natureza contemporânea, ao mundo contemporâneo, ou de hoje, a influência que a gente recebe hoje, no tempo. Hoje a influência do jovem através da internet é imensa. Toda influência hoje em cima, cada vez mais as influências, elas se dão a nível infantil. Sim, ela começou de um jeito, eram nos adultos, aí foi baixando. Hoje as crianças com um pouco mais de 3 anos, 4 anos de idade já está na internet. 2 anos já está. Por quê? Porque é a forma de manobrar. É a forma de colocar as pessoas sob o domínio do presente século. Não é? E nós, os pais, o que poderemos fazer? Nós que temos um pai. Nós temos um pai. Não só um Deus e pai. Porque Deus manifesta o poder dele.
E o poder de Deus, ele é para todas as pessoas. Porque ele diz que faz chover em qualquer canto. Para o ímpio ou para o crente, todo mundo recebe o poder de Deus. O poder de Deus não foi tirado para o homem. Agora, o Deus como Pai é um diferencial que só os cristãos têm a visão de que Deus é Pai. Por isso que muita gente diz, não, o Deus do muçulmano é o mesmo Deus. O Deus dos hindus é o mesmo Deus. Só existe um Deus. Jesus tem a ousadia de dizer que ninguém vai ao Pai, ninguém vai a Deus, Deus como Pai, senão por Ele. Então eu posso criar o Deus no meu umbigo, Deus rato, Deus dos hindus, Deus para todo tipo de necessidade. Mas o Deus Pai, de identificação, de comunhão, só o Deus dos cristãos. E nós recebemos esse Deus de forma milagrosa. Pura graça. Pura misericórdia. E ainda que a gente passasse aqui, a vida da gente agradecendo, não preenchia isso que a gente alcançou. A coisa mais importante que recebemos na nossa vida, de tudo que o Senhor já nos deu, foi o Espírito dele. Por isso que a gente precisa entender que se eu vou segundo o fluxo da minha natureza, ou como os animais seguem o seu instinto, ou a sua natureza, eu vou de encontro à natureza do outro, porque a gente é muito complexo. Cada vez mais que eu procuro viver por mim mesmo, por minha natureza, por meu sentimento, por minha genealogia, eu aprendi com meu pai, eu aprendi com fulaninho. Então, dentro dos seus conceitos naturais, você vai de encontro à vontade de Deus. Por isso que Deus não costuma ser fiel a gente. Ele é fiel à palavra dele. Então, a gente quer Deus para satisfazer os nossos conceitos ou nossas vontades. E muitas vezes estamos vindo para a vida da igreja com esse intuito de negociar com Deus. É o que eu estava dizendo a Gego ali fora. Digo, não é o que você faz para Deus que vai fazer com que Deus seja por você ou não. Deus não quer saber porque você está vindo para cá. Ah, eu estou indo para a reunião, então eu estou sendo salvo lá. Para que você está vindo para a reunião? Para obter os bons olhos de Deus? Para dizer assim, deixei de reunir, eu agora estou afastado de Deus, Ele vai me castigar, ou Ele está me castigando, ou está acontecendo as coisas comigo, porque eu deixei de reunir. Esse princípio de crédito e débito, de mérito, não está dentro do que o Senhor nos fala, da palavra. O Senhor quer de nós uma expressão dele, uma experiência sobrenatural e não extraordinária. O ordinário é o que acontece com a gente todo o tempo. E muitas vezes, dentro do ordinário, a gente faz nossos planos e não consulta o Senhor. E coloca dentro da nossa ordem as coisas. E quando as coisas começam a dar errado, Paulinho, sabe o que acontece? O cara quer uma ação extraordinária de Deus naquilo que eu venho fazendo há 10 anos. Eu venho executando uma coisa há 10 anos, e quando as coisas dão para trás, eu me sinto impotente. Aí eu busco quem?
quem tem o poder para me tirar daquela condição. Quando Deus queria que eu já vivesse, já tivesse Ele como comunhão diária. Foi o que eu disse a Geu. Não adianta você vir só no final de semana. O final de semana é um resgate. Mas é para que aqui você entenda que o seu viver diário, ele tem que ser com comunhão com o Senhor. Numa busca da palavra, numa busca de hoje está muito fácil, irmão, pela internet, você quer o quê? Que conceito você quer tirar da sua cabeça? Você tem palavras de irmãos muito ricas o tempo todo na internet. Você pode estar ouvindo, está com preguiça de ler, você bota ali, começa a ouvir uma palavra, e sempre apelando para o Espírito, porque às vezes vem algumas heresiazinhas, vem algumas coisas que você que tem um Espírito, Ele vos ensinará todas as coisas. É só você ter o princípio correto. Deus só quer de nós, irmãos, o princípio correto, de buscá-lo independente do que Ele possa me dar. Aí Ele começa a se acrescentar a ti. Ele começa a mostrar a você como devem ser as coisas. E alguém, quando for falar alguma coisa que não está dentro da vontade de Deus, você vai identificar. E vai resistir. E vai resistir. Não é para rejeitar o irmão, mas é rejeitar a palavra dele. Por isso que a gente costuma dizer que o Senhor ama o homossexual, mas odeia o homossexualismo. Então, eu não posso rejeitar o homossexual. Por que eu não posso? Porque é uma pessoa como eu, cheia de falha, que se entregou à sua própria concupiscência, à sua própria vontade. Eu preciso amá-lo, mas eu não posso estimulá-lo naquilo que ele está no pecado. Eu tenho que dizer a verdade para ele. Eu tenho que ser luz para ele. Por isso que a gente tem que saber se localizar. Eu não posso rejeitar nenhum, mas posso resistir àquilo que ele faz de pecado. O Senhor disse isso com relação aos hipócritas, né? Faça o que ele diz, né? Mas não faça o que eles fazem. Porque o que eles estavam fazendo era coisa que não condizia com a vontade de Deus. Então, o que é que a gente está falando aqui, irmãos? A gente está falando duas vontades que imperam, pessoalmente e individualmente. É a vontade de Deus e a minha vontade. Por isso que é tão importante a gente ter comunhão com o Senhor, com os irmãos. Porque a igreja, bem falamos já, a igreja é o corpo de Cristo. Quando eu amo o Senhor, eu estou amando a igreja, ou o corpo de Cristo. Ah, eu amo Cristo, não amo os irmãos. Mentiroso. Você, para amar Cristo, tem que amar os irmãos, porque a igreja é o corpo de Cristo. Uma manifestação, uma expressão diária daquilo que Deus deixou. Eu não posso rejeitar um irmão porque eu não gosto dele. Mas ele recebeu o Senhor, recebeu. Ele ama o Senhor, ama o Senhor. E aí? E aí, Senhor me perdoe, né? Eu vou continuar rejeitando o irmão? Não. Eu posso rejeitar o pecado do irmão, mas o irmão a gente não pode rejeitar. A gente tem que procurar amar. E amar não é segundo o sentimento. A gente já mostrou aqui também que amar não é sentir atração pelo outro, sentir identidade com o outro. Senão o Senhor não mandava amar os inimigos. É uma ordem. E para isso a gente fala tanto em negar a vida da alma. Negar aquele desejo que é contrário ao desejo do Senhor, à vontade de Deus. Porque, mais uma vez, se eu me estruturo, eu não tenho comunhão com Deus, aí eu vou começar a viver segundo as ordens ou a ordem das coisas que eu determinei. E as coisas começam a dar errado em função dessa condição que eu tenho. Eu começo a aplicar as ordens segundo a minha vontade, segundo o meu conceito. E quando as coisas dão errada, mais uma vez, eu oro ao Senhor
Eu vou dar um exemplo simples. Alimentação. Hoje, a internet está mostrando, agora mesmo tem uma campanha para não comer açúcar, porque açúcar faz mal, e pá. Comprovadamente, aí você vê, mas o cara cisma de continuar tomando. Ele aplicou uma ordem para si mesmo. Lá na frente, vai causar alguma coisa. Aí você ora ao Senhor que quer algo extraordinário, que vá contra toda a ordem que tu estabeleceu na tua vida, durante 10 anos tomando essa porcaria, aí que tu quer em 3 dias ficar curado, porque quer algo extraordinário. E na verdade o Senhor quer fazer em nós algo sobrenatural. Ele quer agir através de nós, para que a gente seja uma expressão da verdade, independente da condição que a gente passou. Socorro passou pela maior prova da vida dela, não é? Passou pela maior prova. O que é que o Senhor estava vendo para ela? Foi o Senhor que estabeleceu isso para ela? Não, irmão. As coisas surgem para nós. Mas como ela se comportou durante o processo? Quantas pessoas ela atingiu com o evangelho que ela tem no seu coração? Quantas pessoas conviveram com ela que puderam ver Cristo? O Senhor não está para fazer a vontade da gente. E a vontade dele, ela é que a gente o expresse. A gente leu aqui que é através de nós que o Senhor quer fazer. Jesus Cristo vai morrer de novo por nós? Não, já morreu. Sabe quem Ele quer que morra agora pelos outros? Adivinha? A gente. Agora a gente é chamado para morrer pelo outro. Puxa, que proposta, hein? Sabe por quê? Porque isso aí é eternidade. A gente ganhou a eternidade e acha que essa troca é difícil. Meu irmão, a gente ganhou a eternidade. Essa vida aqui para a gente é para o propósito de Deus. Se for morrer ou viver, é para a glória de Deus. Entendeu? Tem aquela história que eu já falei aqui, do irmãozinho que estava com câncer. E ele foi falar com o pastor e disse: pastor, minha preocupação é com a família. Porque eles agora estão buscando todo tipo de curandeiro. Vai irmãozinho de todo canto para orar e expulsar demônio e profetizar em cima da minha vida. E está uma agonia lá em casa. E eu só queria que Deus me desse a condição de não desonrar o nome dele nesse momento tão difícil. Porque eu quero ser um testemunho de Deus aqui. Esse é o propósito. O Senhor nos trouxe para quê? Jesus Cristo disse: olha, quem quer vir após mim? Ele estava indo para quem? Para onde? Ele estava dizendo a Pedro que estava indo para a cruz, irmão. E disse a ele: ó, quem quiser vir após mim, quer seguir Cristo. Esse Cristo indo para a cruz. Viu? Eles pegam a sua cruz também. Porque eu vou lá para o Gólgota. Eu vou lá para cumprir. Mas hoje, Jesus Cristo é para ser bênção. É para adquirir riqueza. É para fugir de qualquer problema. É para não adoecer. Pô. Crente não é para adoecer. Tem alguns que viajam, adoecem, desaparecem, né? Da congregação para poder ninguém ver que ele adoeceu, né? Porque se ele ora para as pessoas ser curado e ele não é curado, é complicado, né? Aí ele tem que correr do negócio, tem que sair daquilo. A gente sabe que existe um processo para adquirir essa plenitude que Efésios 4 fala, do pleno conhecimento do corpo. É um processo de vida. Não é um processo instantâneo. O instantâneo foi a salvação. Mas o processo que o Senhor nos deu é um processo de vida. E aí eu disse da outra vez: cada dia que amanhece
o Senhor nos dá mais um dia. E no final do dia, o que é que acontece? Menos um dia. Menos um dia. Foi o que eu fiz pelo Senhor. Foi o que eu expressei. Mais um dia, menos um dia. Ah, completei ano. Mais um ano. Não. Você completou o ano, foi menos um ano. É assim ou não é? Menos um ano. O tempo da gente está limitado. Está lá o abismo, lá, ó, o buraco. Que é a bênção de Deus, a morte, viu? Quão maravilhoso é para Deus a morte dos seus santos. E a gente não viu a morte ainda como bênção. A gente só vê morte como maldição. A gente não vê que seja vida, seja morte, seja para a glória de Deus. De acordo com o que eu vivo, eu morro. Se eu vivo para Deus, eu estou morrendo para quem? Para Deus. Porque cada dia menos um dia e é mais um dia. Essa consciência a gente precisa adquirir ao longo da nossa comunhão com Deus. Mas o que é que acontece com a gente e os próprios discípulos? Também aconteceu. Chegaram para Jesus e disse: rapaz, é o seguinte, como é que vai ser lá no reino da tua promessa aí? Quem vai ser o maior? Todo mundo quer ser o maior. Todo mundo. Vamos lá em Efésios 18. Efésios não. Efésios 18. Mateus 18. Mateus 18. Ele diz assim: naquela hora aproximaram-se de Jesus discípulos perguntando: quem é, porventura, o maior no reino dos céus? O que é que esse pessoal está querendo, irmãos? O que todos nós queremos: se dar bem até no céu. É ou não é? É só aqui que a gente quer se dar bem? A gente quer se dar bem, a gente quer levar uma vida aqui no bem bom e transferir para o bem bom, para o melhor ainda. Né? Aí ele diz: quem é que vai ser o maior? Aí Jesus, chamando uma criança, chamou uma criança, rapaz, que é isso? Como é que o cara chama uma criança? Um que não teve desenvolvimento nenhum. Aí diz assim: Jesus, chamando a criança, colocou-o no meio deles e disse assim: em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. E aí, complicou, né? Complicou, porque você tem que se tornar como uma criança. Mas quando a gente se converte, a gente não já é criança? A gente converte criança, não é assim? Mas o Senhor quer que eu cresça, e depois que eu crescer, eu me torne como criança. Mas Ele vai dizer como é que Ele quer que você seja criança. Mais na frente Ele vai dizer como é criança que Ele quer que você seja. Porque Paulo sempre disse que não nos quer como criança, quer que a gente amadureça. E quer que a gente amadureça. Mas esse amadurecimento é, na verdade, se tornar como criança. Criança consciente. Porque você ser criança, você é conduzido por qualquer vento de doutrina. Por isso que a maioria de alguns grupos religiosos, ele não pega gente que faz seminário, que faz um estudo mais aprofundado. Por quê? Porque o cara já vem com conceitos. E quando ele começa a introduzir heresia, começa a introduzir coisas que não condiz com o Senhor, as pessoas que são como crianças absorvem.
E todos nós, quando nos convertemos, somos crianças. E a esperança nossa é que esse pessoal que reúne num lugar desse, é que ele adquire algum conhecimento, ou uma particularidade, ou uma comunhão, porque o Espírito é que nos ensina todas as coisas. Por isso que a nossa esperança é que uma vez que eles estejam nesse grupo, e comece a ter comunhão com Deus, e é por isso que a gente tem tido comunhão aqui, que muitas vezes eu quero levar os irmãos a se tornarem ainda como criança o tempo todo, e fico chamando eles de criança. Você é uma criança. Você não cresceu ainda. Senhor Jesus. Eu quero ser uma criança na minha maturidade. Consciente de que estou na mão do Pai e não na mão de ninguém. Porque a criança que o Senhor quer é que a gente haja como criança. Olha, o texto, vamos lá, como que diz aqui. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é maior no reino dos céus. Pronto, tem um galardão para quem se torna maduro e se torna criança. Mas essa criança, ela tem que se humilhar como uma criança. Por que uma criança tem que se humilhar? Como é que a criança se humilha? Você já viu as crianças quando chegam aqui, quantas mãos ela passa? Coisa linda! Ela é conduzida para todas as mãos, sem ninguém perguntar se ela quer, e ela vai. O pai leva ela para onde ele quer. Vai morar onde ele quiser, o menino vai. Você ensina o que quer a criança. Mas, painho, você depois vai me agradecer. Mas eu não quero isso. Você depois, quando você crescer, você vai me agradecer o que eu estou lhe fazendo. Porque a gente tem um conceito que tem o melhor para os filhos. E como eu tenho alguma maturidade, e meu filho ainda não tem, o que eu passei, eu quero passar para ele, para que ele não passe o que eu passei. Não é assim? Deus quer que eu seja como criança, consciente, porque Deus quer levar você, me levar, para morar onde Ele quer que eu more. Será que a gente está preparado para morar onde Deus mandar? Será que a gente está preparado para comer o que o Senhor mandou a gente comer? O que o Senhor nos dá? Quantas vezes a gente resiste, até uma visita na casa do irmão, e o Senhor disse que coma o que der, e a gente resiste. A gente está preparado, como criança, a ser conduzido para onde Deus quer nos conduzir? A gente está preparado para aceitar o irmãozinho que o Senhor está nos dando? Ou a gente começa a já ter um crescimentozinho e começa a rejeitar os irmãos? A gente começa a ter um crescimentozinho, começa a ter a própria vontade. Quando a criança é pequena, como é que faz? Você dá papa, você bota a comida que quiser e ela come. Mas quando ela começa a ter a vontade dela, como é? E se ela conhecer refrigerante? Meu amigo, para tirar o refrigerante é pau. Porque é um negócio super palatável, preparado para enganar as pessoas na sua intenção, né? E a gente cai. Deus quer, como crianças, a gente faça o que Ele estabeleceu para nós. Se o Senhor quiser nos levar hoje ou amanhã, e aí? A gente está preparado? A gente está querendo fazer a vontade do Pai, ou mais uma vez a gente só está aqui para fazer a própria vontade? Com a ajuda de Deus. Com a ajuda de Deus. Preciso estar assim, ó, com Ele, para poder Ele fazer a minha vontade.
Quantas vezes a gente está orando, contudo, faça-se a tua vontade? Quantas vezes a gente está fazendo isso? Que visão da família de Deus nós estamos tendo? Quando o Senhor disse, sai da tua casa e da tua parentela, vocês acham que a parentela é a família de Deus? É não. A parentela não é a família de Deus. A parentela, irmãos, é aquelas pessoas que o Senhor nos deu, que até parece com a família de Deus. Mas observe que, para mim, a família de Vanessa são parentes. Mas se eu tiver qualquer atrito com Vanessa, ela comigo, a primeira coisa que a gente quer falar é dos parentes. Isso é a família dos brasileiros. Isso aqui é da família dos brasileiros, não é dos Guimarães, não. Por quê? Que os parentes, eles têm um enquadramento de como é que tem que ser para pertencer. Então se estabelece, olha, isso aqui é a família de mamãe era Chaves, aqui é a família dos Chaves. E valoriza mais uma família do que a outra. E quando o indivíduo casa com a mulher, ele não casa com a parente, ele casa com a estranha. E agora tem os parentes da mulher e os parentes do marido. Quem é que faz a unificação, irmãos? Quem é que estabelece a família verdadeiramente? O filho que nasce. O filho que nasce, esse estabelece a unidade. Porque tem das duas naturezas. Tem das duas famílias. Ele ali é a unidade. Para que através dele possamos considerar os parentes família. Através daquele menino, você vai considerar os parentes família. Esse é o milagre de Deus. Isso é que a gente precisa entender, que a família de Deus é aquela que tem consciência de Cristo e contribui para aumentar essa consciência. Contribui com o corpo para a edificação desse corpo. Essa é a família de Deus, irmãos. Por isso que a gente está aqui, porque aqui está a família de Deus. Pensando diferente, com alguns paradigmas ou alguns conceitos que a gente não quer abrir mão. Mas quem nos unifica é a palavra. É o próprio Senhor como vida. Por isso que é tão importante, irmão. A gente não está pegando palavra só de final de semana. Para que a gente possa, no nosso viver, depender do Espírito. E dessa forma, não está buscando coisas extraordinárias para a vida da gente. Mas sobrenaturais. O Senhor, naquilo que a gente for, que o Senhor nos colocar, a gente entenda que ali nós somos luz para aquele ambiente. Se eu entrar num restaurante, eu vou criticar as coisas que estão erradas, ou eu estou ali para contribuir com aquela pessoa para que ela se dê bem? Se eu pego um cara bruto, eu respondo com brutalidade, ou eu procuro mostrar a ele que existe alguém que pode compreendê-lo, que ele não vai me atingir porque eu sou de Deus, ou eu embarco na dele, porque eu embarco. O cara me provocou um pouquinho, eu estou querendo brigar também. Eu não entendo que eu estou ali, a oportunidade que o Senhor está nos dando para ser luz naquele ambiente, para fazer diferente, para as pessoas identificarem que tem alguém de Deus, alguém que pode mudar a condição do outro, e não ser envolvido pela condição do outro e ser levado.
O Senhor nos chama para ser uma referência na vida dos outros. O cara fez assim, rapaz, e tu não reagiu. Não, rapaz, a gente pensa diferente. A gente está aqui para ser diferente, para ser segundo a vontade de Deus, para morrer pelo outro. Por isso que o irmão conta aquela história de se entrasse um bandido na sua casa e desse um tiro em você e você tivesse ferido e a arma do cara caísse, você ia pegar a arma e dar um tiro no cara, ou você ia, vamos dizer, rendê-lo ou levar ele para ser preso, alguma coisa assim, ou simplesmente aceitar a sua condição. Ou ele atirar numa pessoa e ela não fosse crente, e você pula na frente para dizer assim, não, se matar essa pessoa não é crente ainda, é melhor matar um crente porque mata uma pessoa que vai para a glória. A gente não entendeu ainda o papel da gente, rapaz. A gente está achando que Deus é para nós. Deus não é pela minha saúde. Se a minha saúde ela atrapalhar a família de Deus, for contrário ao plano de Deus, Ele é contra. Ele é contra a sua família, se seus parentes lhe desviar de Deus, do propósito de Deus, ele chega a ser contra seus parentes. Ele é contra qualquer coisa que vá de encontro à família de Deus. Porque tudo que Deus fez foi para a família dele, para uma expressão dele, e não individual, e não dos meus parentes. A nossa saúde, a nossa vida, a coisa mais importante da gente é a vida. A nossa vida é para Deus. Se a gente não for alguém que pensa, que tenta colocar nos filhos a visão, que isso eu estou vendo hoje, de levar os filhos a entenderem que ele é filho de Deus e não seu filho. Você está cuidando do seu filho para ele ser um filho de Deus, para ele depender de Deus e prepará-lo para qualquer circunstância na vida, porque vão vir. Você pode até amenizar, tirar ele da televisão, na idade de assistir a algum programa ou de ver alguma coisa, por um curto período, porque na escola ele vai aprender tudo. Não se engane não. Prepare seu filho para esse tudo. Mostre a ele o que é de Deus e o que não é. Porque ele vai aprender, vai. Agora ele precisa estar ali e ser uma luz para aquele povo que vai tentar seduzi-lo. Satanás tentou seduzir quem? Jesus. Tentou Jesus de várias formas. Você acha que seu filho não vai ser tentado? A questão é, qual a cabeça dele para enfrentar cada circunstância? Mas o que nos cabe é mostrar a nossos filhos que ele tem um pai. Eu estava dizendo ao Altair no caminho, eu disse, olha, Deus manda que a gente cuide das viúvas e dos órfãos. Quem é a viúva e órfão? A viúva é a mulher que não entendeu que tem um marido. E esse marido é Jesus. Os órfãos são os filhos, até seus filhos podem ser órfãos, porque não entendeu que tem um pai. Um pai que ama muito mais o seu filho do que você mesmo. O Senhor diz, a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas. Ela pode ter marido como foi uma viúva, porque para ela Deus não existe. Ele pode ter um filho ter até os avós ajudando para ser, mostrando que tem muitos pais na vida da criança. Mas se não mostrar Deus, Jesus para eles, eles vão sentir como órfãos, porque não tem a plenitude do amor. O que cabe a gente, irmãos,
é entender por que a gente foi chamado. Que vocação é essa que o Senhor nos chamou? Não é para eu ser criança, é para eu ser maduro. E o maduro está diretamente, a gente viu, a maturidade está diretamente à questão de amar. E amar está diretamente, é proporcional à fé. Amar está diretamente proporcional ao perdão. O que é que o Senhor nos chama? Perdoar os outros para também ser perdoado. Lucas vai dizer, você ama o quanto você perdoa. Quanto mais você... E a pessoa se sente amado de acordo com o pecado que ele cometeu. Há muito pecadora lá, quando estava lavando os pés do Senhor, ele disse, quem é que se sente mais amado? Ela ou você, que acha que não tem pecado? Qual é a prova de amor, irmão? É perdão. É a maior prova de amor. O Senhor nos convida a quê? A viver em plena comunhão. Não desprezando falar de nenhum santo. Quando vem do Senhor, lógico. E o Espírito do Senhor vai mostrar a gente quando vem. E quando é engano. Por isso que a gente precisa ter intimidade com o Senhor. E é diário, irmão. Não adianta vir só para cá. Para cá é muito bom. Mas aqui é para levar a gente em comunhão com Deus diária. Como é a comunhão com Deus, irmão? É com os santos. Olha, quando 2 ou 3 estiver reunido em meu nome, aí está a igreja. Aí está o corpo de Cristo. Ah, só na multidão, só no grupo grande. Existe isso, irmão. Se eu quiser fazer uma reunião em casa, eu pego a mulher e a Alice, eu sento e faço. Ou não é assim? A gente precisa ter comunhão porque a gente só é pleno, irmão, quando eu recebo do outro, quando sou ajustado pelo outro, quando eu sou encorajado pelo outro. É por isso que precisa ter essas reuniões. É por isso que a gente precisa estar junto. Porque essa é a função da igreja. Essa é a visão que a gente precisa ter, de que o irmão, num aspecto, ele é falho, e em outro eu sou. Não sou melhor do que o outro por causa da minha falha, ou por causa da falha dele, ou medir falha um do outro. A gente é tudo igual. Os ímpios são iguais na natureza humana. O que a gente tem que convencer os ímpios é que eles são filhos de Deus. Muitas vezes nem vão ser. Mas eu tenho que dizer a ele que quem gerou ele foi Deus, para que ele se identifique com o Pai, na nova natureza que ele vem nos dar, na condição que ele nos deu através da palavra, no Espírito que ele nos preenche como verdade. É para isso que a gente está aqui, irmãos, para a gente ser pleno do Senhor. E a plenitude é rejeitar tudo que é propriamente meu e aceitar tudo que é de Cristo. Por isso que vocês estão aqui, escolhido assim a dedo, para estar aqui hoje. Ou tu acha que foi a gente que arrumou isso aqui? Isso é o arranjo de Deus, irmão, para poder a gente ser cheio dele, para que a gente possa expressá-lo onde quer que vá, e não permita que a nossa natureza caída, ela venha preponderar. Oh, Senhor Jesus, me liberta de mim mesmo. Quem é o nosso maior problema, irmão? Quem é o nosso maior problema? É o outro. A gente falou a semana passada da pressão. Está deprimido. É deprimido por quê? Porque a pressão exterior é maior do que a pressão interior. Se você pegar uma bola, ela está cheia de ar. Se você aperta a bola, a pressão vem de fora para dentro. É assim? Se a bola não aguentar a pressão, ela estoura. Porque a pressão externa foi maior. Existe alguma pressão
dentro de nós que pode nos estourar? Ou fora de nós que pode nos estourar? Não existe, irmão. Não existe nada maior que o Espírito que entrou em nós. O que está dentro de nós suporta qualquer pressão externa. Qualquer coisa que vier, irmãos, é menor do que o que a gente recebeu. Isso é uma questão de fé. Nada externo é maior do que entrou em você. Eu só preciso tomar posse disso e viver por isso. Uma coisa só é grande porque eu não reconheço o que entrou em mim. Quando o pessoal chegou lá em Canaã, qual era o problema deles? Eram os gigantes? Era não, irmãos. É a condição que eles tinham no coração. Eles viram os gigantes com um problema para ele, e Deus disse: não, irmão, não, meus filhos, vá lá que é a terra de bênção para vocês. Não, rapaz, isso não é de Deus, pelo amor de Deus, isso não pode ser de Deus. Como é que Deus disse que lá é uma terra que emana leite e mel, é só bênção, e eu chego, é um problema daquele gigante? Não, isso não é de Deus. É assim que a gente pensa? Deus fez isso, irmãos, para que a gente entenda que o que entrou em nós é muito maior do que os problemas que estão fora. Aqueles que creram que entrou lá, eles não usaram nem armas. As primeiras guerras, as muralhas de Jericó, eles não fizeram nada. Por quê? Não existe nada maior nessa terra, nada no mundo é maior do que o entrou em nós. Rapaz, mulher samaritana, mulher lá, ela tem um problema de quê? 5 maridos e o outro não era dela. Não sabia onde reunir. Cheio de conceito religioso. Cheia de problema. Foi tomar água num horário que não conduzia com as mulheres de Israel. Foi o que Jesus disse para ela: não, vou restaurar a sua condição social. Não, vou restaurar o seu... O que foi que o Senhor fez com ela? Só, se tu beber de mim, tu vai ter uma fonte, tu vai ter uma pressão interna que vai suprir a vida dos outros. Tu está aqui buscando suprir tua sede, mas o que vai entrar em tu vai ser um rio, vai fluir, vai transmitir. Sabe por quê? Que o Senhor nos chamou para ser bênção e não ser abençoado, porque abençoado a gente já foi. A gente já falou isso aqui, a gente já recebeu, rapaz, tudo que a gente precisava. A gente precisa exercitar isso. Tudo já está em nós. Pecado a gente vai cometer, o Senhor nem vai permitir, nem vai deixar você sem cometer algum pecado. Pode ficar certo disso. Saia da questão do mérito. Entre na dependência do Senhor. Nada é maior do que entrou em nós. Quem são os homens mais felizes da terra, irmãos? Somos nós, por incrível que pareça. Porque daqui a pouco a gente não acredita, né? Mas o que é que entrou em nós? Entrou a eternidade. Você tem que sair daqui regozijando, porque a eternidade entrou em mim para ficar, não foi para perder não, porque a eternidade não se perde. A gente precisa amadurecer para ser criança. Jesus é o Senhor, irmãos. Formar o grupo, irmão, vamos.